seu áudio, não. Seu áudio já está ligado. Uhum. Na hora que eu essa imagem aí, você pode falar. Tá. Olha para essa câmera. Pode ir? Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos começar então a nossa live de hoje com o tema Novas Realidades Virtuais, o professor em tempo de pandemia. A transmissão nós estamos fazendo pelo Facebook e pelo YouTube. Na link da minha bio do Instagram, vocês podem entrar lá no meu Instagram, na parte inicial tem o link para vocês verem direto pelo YouTube. A transmissão vai ser melhor transmitida e melhor acompanhada por vocês, direto do Facebook e YouTube, porque a gente vai fazer um compartilhamento de tela do notebook, demonstrar como funcionam algumas ferramentas, e pelo Instagram a gente não vai ter esse compartilhamento, certo? Então, quem estiver acompanhando pelo Instagram, clica lá no meu perfil e vai estar escrito lá um link do YouTube que você pode aproveitar melhor essa live, né? Direto do YouTube e do Facebook. Pessoal, a gente vem trazendo toda semana uma série de assuntos para debate. Só que dentro desses assuntos para debate, a gente está debatendo agora a educação. Eu tenho verificado em diversas instituições, como a Universidade Federal de Goiás, a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, todas elas vêm trazendo o debate sobre a educação em tempo de pandemia. Só que eu verifiquei um pequeno problema que eu não queria que acontecesse na nossa live, que é quando as pessoas focam na discussão do problema. Então, nós vamos trazer aqui um pouquinho a discussão e focar na discussão da solução, não é mesmo? Hoje é 20 de abril, quero parabenizar os pedagogos, né? Hoje é dia do pedagogo. E também nessa live nós informamos que todos os cuidados contra o coronavírus foram tomados. Higienizamos os equipamentos, chegamos com máscaras, estamos mantendo uma distância mínima de 2 metros, certo? Então nós estamos sem máscara no momento, porque foi feito com cuidado antes, com álcool gel e tudo mais, e agora a gente, para falar com vocês, retirou as máscaras, ok? Bom, eu trouxe hoje, meu nome é Christian Chagas, sou graduado em Biomedicina, estou concluindo minha graduação em Administração Pública pela Universidade Federal de Goiás, sou especialista em Gestão Pública Municipal pela UNB, a Universidade de Brasília, e também especialista em Docência Universitária. Eu trouxe hoje para debater o tema o professor Matheus Henrique. Matheus, eu quero que você se apresente, né? O professor Matheus, ele foi aluno da Universidade Estadual de Goiás do curso de Geografia e atualmente é especialista em História e Geografia. Olá pessoal, boa noite. Para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui, assim como o Christian disse, né? Meu nome é Matheus Henrique e desde já, né, eu quero agradecer pelo convite, Christian, né, dizer que você é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa muito profissional. Já tive a honra de trabalhar com o Christian, né, na UEG, e hoje para mim, né, é um prazer participar dessa live e debater um pouco, né, sobre esse tema, novas realidades virtuais, o professor no período da pandemia, né? E aí eu gostaria, né, de pedir que você fique até o final da nossa live, porque vai estar muito interessante. E nós vamos falar sobre algumas práticas de como você pode tornar a sua aula atraente, né, nesse período da pandemia, uma aula divertida, e eu convido você para ficar até o final da nossa live. Muito obrigado, Matheus. Nada. Pessoal, no ano de 2018, eu publiquei um artigo na revista da Faculdade do Norte Goiano, FNG, no qual eu tratei sobre a questão da formação continuada do docente. E em um dos meus questionários que eu apliquei aos docentes da Universidade Estadual de Goiás, os professores reclamaram muito que falta uma formação prática, muitas vezes, para esse professor. Como fazer? Né? Ele sente que, muitas vezes, o professor ele começa a sua graduação, faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, mas em nenhum dos níveis, às vezes, ele tem uma prática de dinâmicas de como trabalhar em sala de aula. Ele aperfeiçoa o conhecimento teórico, que é importante, porque faz uma reflexão sobre a prática e aprimora a prática, mas, ao mesmo tempo, nesses questionários, os professores relataram que sente essa carência da prática.
E eu pude verificar também, no ano passado, quando eu estava em reunião com a diretora da Universidade Estadual de Goiás, a professora Lucimar, e a professora Elda, que no momento era, então, coordenadora adjunta de extensão da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Porangatu. E a professora Elda, ela trouxe uma realidade que nós discutíamos o que nós iríamos trabalhar no congresso daquele ano. E ela colocou assim: todos os anos nós trazemos palestrantes para tratar da parte teórica. Só que muitas vezes o professor quer fazer algo diferente em sala de aula, quer trabalhar com projetos diferentes, fazer coisas diferentes, mais dinâmicas, e o professor não tem ninguém que explique para ele, mostre para ele na prática como que ele pode fazer isso. Né? Então, pensando nisso, a live de hoje nós vamos fazer um relato da experiência do professor Matheus, de como que ele começou a trabalhar de forma virtual nesse período de pandemia, quais foram os principais obstáculos, como que ele solucionou esses obstáculos e quais ferramentas ele utilizou. E a partir do momento que ele concluir esse relato de experiência, ele vai mostrar para vocês na prática as ferramentas que ele utiliza e como que ele trabalha de forma dinâmica para ficar uma educação que chegue até o aluno e que também dê um retorno para ele como professor. Matheus, eu quero agora que você então faça esse relato de experiência e explique para nós um pouquinho como que foi o início da pandemia, como que a sua escola reagiu, você reagiu como professor, como que vocês encontraram os problemas e resolveram solucionar esses problemas e qual o retorno que tem tanto o professor quanto o aluno. Certo. Bom, gente, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é professor. Como que você está trabalhando nesse período da pandemia? Como que as suas aulas estão sendo ministradas? Né? Nós estamos passando aí por um período muito difícil e principalmente, né, tem afetado aí a educação. E aí, né, como o Christian falou, irei fazer um relato, né, da minha experiência e colocar também alguns resultados que eu considero excelente, né, e proveitoso. Bom, primeiramente, né, eu trabalho do 5º ao 9º ano com a disciplina de Geografia, História, Ciências Naturais, Ciências Sociais, no Instituto Liber, né, aqui da cidade de Porangatu. Inclusive, quero mandar um grande abraço para todos os professores, né, do Instituto Liber, em nome da diretora Lídia de Oliveira. Bom, já no início, nós começamos a trabalhar pelo WhatsApp. Né? Estávamos montando o cronograma, enviando as atividades para casa. Só que aí eu comecei a perceber que a gente não estava atendendo às expectativas, que é então relacionado ao processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Então, né, por exemplo, o WhatsApp ele é um pouco limitado quanto à questão da chamada de vídeo, né? Então tem uma quantidade X, se eu não me engano, é até de 4 a 8 pessoas, né? Então, para turmas maiores, não teria como, então, fazer essa videochamada. E um outro ponto, né, uma outra questão também bem importante, é com a relação à gravação de vídeos. Eu estava achando muito difícil, principalmente para mim, que trabalho com 14 disciplinas. Então, seria 14 vídeos, 14 edição de vídeo, edição de áudio, e daí geraria, então, né, um trabalho maior. Então, foi pensando nesses problemas que nós buscamos soluções, né? Inclusive, liguei para minha prima, né? Minha prima trabalha num colégio privado lá em Goiânia, né? A Juliane Gonçalves, que inclusive ela vai participar na nossa live hoje também, né? E aí eu conversando com ela, ela me falou: olha, Matheus, tem uma plataforma que é muito boa, que é a plataforma Zoom, que eu estou trabalhando com os meus alunos, ela é professora do 2º ano, né, do ensino fundamental, e tem dado certo. Eu falei: não, então eu já quero saber sobre essa plataforma e eu acredito que a gente possa também inserir aqui na nossa escola. E aí a gente começou a pesquisar, né, e essa plataforma, Christian, ela é uma plataforma muito interessante. Por quê? Dá para você fazer uma sala de bate-papo ao vivo com até 100 pessoas. Olha só, para você ver que maravilha. Né? Então, justamente. Né? E sem contar que o professor tem um contato direto com o aluno, que é uma das vantagens que para mim é primordial. Né? E outro detalhe também que eu queria falar sobre essa plataforma
é que dá para você inserir qualquer tipo de material, qualquer arquivo. Se você quiser projetar um slide para que os alunos possam acompanhar de forma ao vivo, dá para fazer isso. Eu gosto muito também de criar desafios para os alunos. Tem um portal na plataforma que é o chat, né? O bate-papo que dá, então, para a gente fazer esses desafios. Os alunos podem digitar como se fosse no WhatsApp, né? Só que dentro da plataforma, que é o mais interessante. E também dá para você gravar as aulas, que é uma segurança para o professor, para os alunos e também para a instituição. Porque depois a gente vai ter que comprovar como que foi, né, esse processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos, se realmente, né, atendeu às expectativas, e essa é uma das preocupações que nós, né, professores, estamos tendo. E aí, o que acontece? Foi feita, então, a capacitação para falar, né, dos cuidados que devem ter com essa plataforma, e um dos cuidados, por exemplo, até mesmo para o professor, porque é interessante que o professor organize o seu espaço, né? Então, um lugar silencioso, que não faça tanto barulho. Isso é válido também para os alunos, né? Então, um dos cuidados que devem ter. Então, a gente até acaba que os alunos estão na casa deles, às vezes pode passar uma pessoa, então é interessante que eles também possam se organizar. E essa questão da organização, ela também é uma competência do docente, porque nós, enquanto professores, nós precisamos ser organizados, e ainda mais nesse período de pandemia. Organizar o conhecimento, transpor em uma situação didática através, né, das realidades virtuais, que seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, YouTube, ou a plataforma Zoom, que é o nosso foco aqui hoje, né? Matheus, só te interromper um pouquinho. Sim. Hoje saiu, né, que o Congresso votou sobre a questão de adiamento do Enem. Né? Isso foi uma pressão muito forte, um apelo muito forte da sociedade, porque vários alunos não têm acesso à internet. Não têm acesso, às vezes, a um celular, a um computador, à internet, a livros, nesse período de pandemia, porque as escolas estão fechadas. E eu queria que você, antes de você concluir essa parte, o aplicativo é muito bom, né? A gente já pôde ter uma ideia, um panorama geral, mas eu queria que você falasse um pouquinho também da condição daquele aluno que não tem o suporte, né? Como que você fez? Você se deparou com essa situação do aluno não ter acesso à internet, a um computador, e como que vocês lidaram com isso aí? Isso. No início, Cristian, foi até um pouco difícil, né? Porque tudo é muito novo para a gente, é como eu falei. Nós precisamos se adaptar às novas tecnologias, né, aos meios de comunicação. E no início, nós tivemos sim alguns problemas. Tinha aluno que não tinha celular, aí eles ligavam para mim: olha, tio, eu não tenho celular. Será que tem como entrar pelo notebook? Tem sim. Você baixa o WhatsApp, né, no seu computador, recebe o link e pode entrar, né, pelo notebook. E aí nós passamos por uma semana de testes para ver se realmente a plataforma daria certo com os nossos alunos. E aí nós tivemos turmas, por exemplo, que não deu certo. Por exemplo, a turma do primeiro ano, né? São alunos menores, né? Então precisa de um acompanhamento dos pais, e os pais não estariam presentes no horário da aula. Então aí, né, nós voltamos para o WhatsApp, então a professora continua gravando os vídeos, né, e atendendo através do portal pelo WhatsApp. Então, pessoal, isso aí é um dado importante. Por quê? O Matheus falou que não deu certo para o primeiro ano, né? Então a educação, a primeira fase do ensino fundamental, que temos aí Jardim 1, Jardim 2, o primeiro ano, né? Então não deu certo. No município, nós trabalhamos muito com a primeira fase da educação, né? Da educação básica. Então, às vezes, isso que ele está relatando seria interessante, esse relato de experiência, para esses professores que estão começando agora a ministrar aulas em formato virtual, com uso de mídias virtuais, porque eles tentaram com as crianças menores e não deu certo. Sem tirar o contexto, né, a gente nem entrou no mérito da pessoa não ter acesso à internet mesmo, que isso já é uma condição de exclusão social.
né? Mas aqui nós não vamos entrar nesse mérito, porque nós vamos trazer um pouquinho da solução para quem tem o recurso da internet, mas que a gente vai trazer em outro momento essa discussão da exclusão social por quem não tem condição de ter um smartphone, uma internet boa ou um notebook. E aí, né, nesse período, né, que nós estamos passando, é interessante que o aluno seja o protagonista, porque a participação dele é fundamental nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, por isso, quando eu falei da questão do desafio, é um desafio tanto para o professor, né, nessa forma em que ele vai passar esse conteúdo, que ele vai explicar para que possa, então, atingir os objetivos, e também, né, acaba sendo um desafio para os próprios alunos. No início, eles ficaram, assim, um pouco com vergonha, né, de aparecer, muitos não queriam ligar a câmera, mas hoje, por exemplo, se você demorar a enviar o link, questão de 2 minutos, ele já manda uma mensagem, manda o link, a gente já quer entrar, e assim, eles ficam super empolgados. E assim, eu fico muito feliz, né, porque graças a Deus a plataforma tem dado certo. E um outro detalhe, que é muito importante, é a questão do planejamento. Já era importante antes da pandemia e agora se torna mais importante. Por quê? As aulas, ela precisou ser reorganizada, né, com essa plataforma. Por exemplo, para fazer uma videochamada, a plataforma ela tem duração de 40 minutos, né? Então você tem que já organizar o seu conteúdo ali dentro dos 40 minutos, para que os alunos possam tirar as suas dúvidas, né? O professor possa estar presente nesse momento. E o WhatsApp continua porque eles enviam as fotos das atividades. E aí, né, a gente continua fazendo a chamada. Outro detalhe importante, porque é através da chamada, né, da frequência dos alunos que a gente tem uma noção de quantos alunos estão participando. E então, se o aluno faltou naquele dia, a gente já liga, já comunica para a coordenação para ligar, para ver o que aconteceu de fato com o aluno, né? Então, às vezes, teve problema com a internet, né? Pode acontecer, ou aconteceu outro imprevisto que não deu para ele participar da aula. Mas aí na aula seguinte, né, a gente faz uma revisão novamente, porque o aluno ele não pode ser prejudicado nesse período. Né, eu achei interessante, Matheus, você falar sobre essa questão do planejamento, porque eu ouço dos meus colegas professores, né, eu também sou professor, eu ouço dos meus colegas professores muita reclamação que com essa pandemia, além dos custos que ficou para o professor de comprar seus equipamentos, como melhorar a banda larga, né, então isso custa mais caro, comprar um smartphone mais caro, um computador. Além de tudo isso, o professor está se sentindo assim sobrecarregado. Por quê? Porque o aluno muitas vezes procura ele a todo momento, é de madrugada, é muito cedo, é na hora do almoço, né? É na hora, a pessoa às vezes já está dormindo, né? E toca ali, chama. Como que você falaria para o professor lidar com essa situação? Certo. Então, o que acontece? Nós criamos os grupos do WhatsApp. Então, para cada turma, tem um grupo. E a gente gerou o link, né, de cada sala, de cada turma. Porque aí, no caso, por exemplo, no dia da aula de geografia, quando, por exemplo, deu 8 horas da manhã, então eu já entro e depois eu saio do grupo. Então, o aluno, qual que vai ser o contato do aluno? Dentro do horário de aula, da aula virtual e do horário geral que nós temos. E aí é interessante que o professor saia do grupo, até mesmo para não invadir a privacidade do outro professor e não acumular mensagens ou imagens de outras disciplinas que não têm fundamentação, que você não vai utilizar, né? Ah, muito interessante. Então, nós adotamos essa medida e, graças a Deus, assim, está dando certo, né? Então, o aluno, ele já tem um horário, já acompanha ali certinho, né? E um outro detalhe, Christian, é que a gente também criou um manual de instrução para entrar na plataforma. Ah, isso é uma coisa importante, gente. Por quê? Quando a gente pega quando a gente fala que o professor está sozinho, né? Ele muitas vezes, igual ele falou, criou-se um manual. Às vezes aquele professor ou aquele coordenador pedagógico, aquele diretor que tem um domínio das ferramentas como o Word, né, o próprio PowerPoint,
se ele conseguir fazer esse manual e conseguir, você falou que também vocês ministraram treinamentos, né? Então seria interessante esse professor ter esse respaldo, porque o professor, ele sente que ele está sozinho, né? Eu falo porque minha mãe é professora, minha tia, então minha família, grande parte da minha família, primos e primas são professores, e ele sente que está sozinho. Então é muito importante essa parte que você está falando, né? De criar o manual, de dar um treinamento, de ajudar, de organizar essa equipe, né? Como fazer. Justamente. Inclusive no manual tem um passo a passo do que o aluno pode e não pode fazer dentro do ambiente virtual. Porque, assim, de certa forma, é uma sala de aula como se a gente estivesse na aula presencial. Então, a questão do comportamento. Então, por exemplo, eu gero o link, então eu posso desativar todos os microfones, eu posso bloquear alguns acessos para não permitir que o aluno compartilhe, né, outros arquivos, isso também é fundamental, né? Então, dentro da plataforma, eu tenho um quadro branco que eu posso desenhar, posso digitar, responder as atividades com os alunos, e isso para eles é fantástico. Então, a gente já acompanha, né, todo o conteúdo e os alunos não ficam prejudicados, e a gente também acaba que a gente não fica gravando vídeo e faz tudo de forma ao vivo para economizar e até mesmo o nosso tempo, né? Ah, isso é verdade. Matheus, então eu achei interessante. Você utiliza a plataforma Zoom, correto? Sim, Ela é gratuita. gratuita. Todos os professores podem então ter acesso. Com qualquer e-mail, pode fazer o cadastro? Podem sim, até mesmo com o Facebook. Ah, Por exemplo, eu interessante. uso o meu Facebook, porque aí não precisa de confirmar e-mail, aquela coisa toda. Então, Mas ao mesmo tempo vocês não abandonaram o WhatsApp. não, o WhatsApp continua, porque os alunos mandam as imagens, né, as fotos, ou para passar um outro comunicado, né, a coordenação às vezes tem algo importante, então o WhatsApp ele permanece, né, diariamente. Matheus, tem como você mostrar para a gente como é que funciona essa plataforma? Tem, sim. Né? Mostrar as ferramentas, simular uma aula, como que você faz no seu dia a dia para você ter esse retorno dinâmico, né, do ensino-aprendizagem? Tem sim, nós vamos fazer agora. E para fazer, né, eu gostaria primeiro, vou pegar aqui o meu celular, para falar a diferença do professor para o aluno. Porque o aluno, muitas vezes, assim, os professores de início ficou preocupado, pensando que os alunos não iriam conseguir cadastrar dentro da plataforma. Não é necessário fazer nenhum cadastro. Você vai entrar na Play Store, né? Deixa eu entrar aqui. E o aplicativo é esse daqui, ó. O Zoom. Deixa eu só focar aqui. Esse aqui é o aplicativo. Entrou, instalou, pronto, não precisa fazer mais nada. Vai pedir para fazer alguns cadastros, mas não é necessário. Isso no caso do aluno. Do aluno. Então ele não precisa, ele vai instalar o aplicativo e pronto. E pronto. Só aguardar o professor gerar o link. Qual que é a parte, a parte de cadastro, quem que tem que fazer? É o professor, né? Então, a gente vai entra no próprio Google, né? Zoom, reuniões. Então, você... Então o professor vai entrar na página do Google, na pesquisa, Isso, e vai colocar lá Zoom Reuniões. Justamente. Você quer que eu mostre aqui, mais ou Quero, menos? quero. Pode ser? Pode. Só chegar para cá um pouquinho. Então, nós vamos fazer agora uma demonstração, né, de como seria o professor entrando. Então, a gente está aqui no Google. O site é esse aqui, é o primeiro que aparece. Reuniões, Zoom Zoom. Vai pedir aqui para registrar, né? Registre, se é grátis. No caso aqui, Cristian, eu já estou Certo. em uma reunião, né? Aham, Então eu vou entrar dentro da reunião, certo. porque senão eu vou ter que entrar novamente aqui. Bom, essa daqui é a nossa plataforma, né? Inclusive eu já estou aqui com a professora Julie, né? Ela vai simular aqui como se fosse uma aluna. Tudo bem, Julie?
Tudo bem, professor Matheus? Tudo bem? Então, deixa eu mostrar para vocês. Bom, aqui é a nossa plataforma. Aqui no compartilhamento de tela, né, eu tenho aqui, por exemplo, um quadro branco, né? Então, eu posso compartilhar. Lembrando que essa tela que está aparecendo aqui é a tela que vai aparecer para o aluno, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui. É bem rápido, gente. Já aparece, né? Eu posso digitar, então aqui eu posso. Tem um lápis aqui também que dá para mim desenhar, né? Basicamente dentro dessa estrutura. Um outro recurso que nós temos aqui, dentro do próprio compartilhamento de tela, no primeiro aqui, eu compartilho a minha tela. Então, tudo para onde que eu direcionar o meu mouse vai estar mostrando, então, né? E eu vou estar acompanhando junto. Por exemplo, eu tenho aqui, vou projetar aqui um PDF. Então, por exemplo, né, então eu entro, né, lá na aula e agora nós vamos falar sobre as grandes navegações. Eu posso fazer aqui uma simulação rapidão, como seria? Pode sim, de Então, preferência. tá. Nós vamos lá então. Olá, pessoal. Peraí, deixa eu só pegar meu chapéu aqui, porque como eu dou aula para 5º ano, né, então eu gosto de estar caracterizado e eles acham fantástico, né? Esse aqui é o meu chapéu do Brasil. E aí, então, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos começar, então, a nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações, né? E lembrando, né, que as grandes navegações, nós temos que pensar lá no período do século XV e do século XVI. Só que hoje eu tenho um desafio para você que está em casa e para nós também que estamos aqui no estúdio e para Julie, correto? Eu gostaria que vocês fizessem uma lista de 5 itens principais que vocês, né, vão precisar para ir para uma navegação, correto? E aí, projeta a tela do computador aqui, por gentileza. Isso, tá aqui. Imagine que você está nessa caravela, né, e você vai levar aí até um período de 2 a 3 meses para fazer esse percurso. E eu gostaria que você fizesse uma lista aí de 5 principais itens. Pode ser? Pode, Julie? Podemos, mas nós vamos ficar tanto tempo assim no mar, professor? Vamos sim. E aí você tem que imaginar o seguinte, quando você for fazer a lista, nesse período não tem internet, não tem WhatsApp, não tem como postar nada no Facebook, então você vai ter que, né, imaginar esse período, né, como um navegante. Então faça a sua lista aí, que nós vamos para o próximo passo aqui. Fez a lista? Eu acho que temos que levar comidas, né, mantimentos, arroz, feijão, carne, sal e algumas roupas. E água. A água é muito importante. Certo, água, né? Inclusive já estou até aqui pegando a minha água também, que eu preciso levar água para essa navegação. Então vamos lá. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, eu gosto muito de utilizar música, né? Então eu canto com os meus alunos e aí nós vamos fazer uma simulação aqui cantando então, né, a musiquinha das grandes navegações, que seria mais ou menos o seguinte: vamos para as grandes navegações, vamos para as grandes navegações, vamos para as grandes navegações, vou pegar o meu barquinho para as grandes navegações. Diz aí, Julie, o que você vai levar? O que você vai levar, Julie? Só um item. Água. Água. Eu vou levar 1 litro de água. Todo mundo, vou levar 1 litro de água. Vou levar 1 litro de água. Vou levar 1 litro de água. Diz aí, Christian, o que você vai levar? Vou levar um salame para me saciar. Vou levar um salame. Um salame, né? Eu vou levar um salame. Todo mundo. Eu vou levar um salame. Eu vou levar um salame. Eu vou levar um salame. Diz aí, Adriane, o que você vai levar? Carne. Carne. Vou levar 2 quilos de carne. Vou levar 2 quilos de carne. Vou levar 2 quilos de carne.
vou levar 2 quilos de carne. Bom, pessoal, então seria mais ou menos assim, né, Christian? A forma como eu trabalho, eu gosto de utilizar muito música, né? Olha só para você ver, tenho um objetivo, né? Transformei em uma história, né, basicamente, uma aventura a partir do momento em que os alunos tiveram que fazer uma lista, né, para essa navegação, e aí eu trouxe então um desafio. E o mais interessante é a questão da pesquisa, porque nesse período de pandemia é interessante que o aluno esteja conectado na internet, pesquisando, e de forma que essa pesquisa possa então fluir, né, no processo de aprendizagem dos nossos alunos, né? E é mais ou menos isso, né, que dá para fazer na nossa plataforma. Matheus, eu achei Sim. muito interessante. Só que para a aula, né, do dia a dia, ter essa interação com o aluno em tempo real, online, que o WhatsApp, por mais que ele seja uma ferramenta de tempo real, ela é um pouco desorganizada, porque você envia a mensagem, tem que esperar ler, aí esperar responder. Não é uma coisa de uma interação online como o vídeo, né? Justamente. Em tempo real. Só porque muitos professores estão sentindo o desafio na avaliação, muitas vezes, do aluno. Como que vocês conseguem fazer essa avaliação, verificar se o aluno teve sucesso no processo de ensino-aprendizagem ou não? Porque, assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? Com o Enem, que foi adiado, justamente o adiamento do Enem foi por causa de, muitas vezes, o aluno não conseguir ter todo o processo de ensino-aprendizagem para conseguir responder à prova do Enem, um exemplo. E na escola, como que isso, né? Como que vocês verificam isso, já que vocês estão trabalhando de forma online, utilizando mídias virtuais, mas ao mesmo tempo você não está presente com o aluno para verificar? Bom, como a gente tem a plataforma, então assim que a gente explica o conteúdo, por exemplo, então na aula seguinte a gente já faz uma revisão, né? Então, pelo que os alunos, né, vão dizer a respeito do conteúdo, já dá mais ou menos para você ter uma noção daquilo que eles conseguiram, né, adquirir com relação ao conhecimento, e se necessário a gente até volta ou cria uma nova proposta, lança outro desafio, ou volta para o livro, lembrando que a gente está sempre utilizando o livro didático, né? A gente tem um livro digital e utiliza também vídeos complementares, né? Então, se eu quiser mandar um vídeo complementar, lá no WhatsApp eu mando também, né? E um outro recurso muito importante, Christian, aqui dentro da plataforma também, é o bate-papo que eu falei para você, né? Esses dias eu achei fantástico, que eu lancei uma eleição para os alunos, né? E aí eu pedi para eles votarem, que a gente ia eleger um presidente, e eles ficaram super empolgados. Tio, mas eu não consigo ver para quem eu estou votando. Eu falei, não, você não vai ver, porque quem vai ver só é o tio, né? Que no caso, eu sou o anfitrião. Anfitrião, gente, quando você for entrar, anfitrião no caso seria eu, professor, né? No caso, a pessoa quem vai gerar o link. Então eu aqui, por exemplo, eu tenho aqui as minhas configurações, por exemplo, opções de compartilhamento. Aqui, ó, eu posso deixar somente anfitrião, ou seja, Só somente... você falaria. Isso, Uhum. só eu falaria e só eu posso compartilhar, né, os arquivos aqui. E lá quando eu vou gerar o link, eu já posso colocar lá para gravar, né? E é muito importante também. Terminou a plataforma, deu os 40 minutos, automaticamente a plataforma já encerra e já salva o vídeo dentro da pasta Zoom, que o próprio Zoom já cria, né? E aí é interessante você coloque a data certinho, né? O conteúdo, para na hora que você precisar desse vídeo, você encontrar de forma mais fácil, né? E a prova? Por exemplo, a prova tem alguns professores que comentaram comigo que estão utilizando aquele Google Formulários, que é um formulário eletrônico, né? Outros estão enviando as atividades para casa, o aluno responde, traz. Como que vocês estão fazendo a avaliação da prova, né? Que compõe a maior parte da nota do aluno? Certo. Com relação às avaliações, ainda nós vamos ter uma reunião, acredito que até sexta-feira, né, para a gente estar vendo
qual seria a melhor forma de estar avaliando o aluno. Isso é uma dificuldade também, né, Matheus? Isso é mais uma das dificuldades, porque a gente não sabe se a gente vai elaborar as provas para que o aluno possa ir buscar, ou se vai criar uma prova eletrônica de forma que o aluno tenha esse acesso na própria casa dele. Então, assim, acredito que nós teremos mais um outro desafio, né? Mas, assim, a gente já aplicou atividades avaliativas, né? Outros meios de avaliação, e os resultados também têm sido bons, né? Então, a gente dá ali todo o suporte para o aluno, mas com relação às avaliações bimestrais, ainda a gente não organizou ainda, mas acredito que até a próxima semana a gente já esteja já com uma resposta, né, e com avaliação. Matheus, uma coisa também interessante é que muitos professores têm uma dificuldade em utilizar alguns recursos digitais, não só professores, todos nós, quando, né, somos adultos, já temos assim uma dificuldade maior em aprender, às vezes, novas tecnologias. Como que a escola rompeu a barreira para ajudar aqueles professores que, às vezes, não estavam conseguindo desenvolver, aprender a mexer na plataforma igual a Zoom, por exemplo? Certo. Então, nós fizemos uma capacitação. Nós tivemos um dia de capacitação. Mas vocês chamaram pessoa de fora ou um de vocês que dominou melhor a ferramenta ministrou? Não, no caso foi eu que fiz a capacitação com os professores, né? E lembrando que quem me deu todo o suporte foi a professora Juliane, né? E aí a gente se comunica bastante. Qualquer novidade que sai, então olha, Julie, já saiu uma novidade assim, e inclusive hoje tinha um aluno que estava com fundo de Paris, né? E eu falei, gente, como você fez isso? Ele falou, não, tio, foi aqui, você vai aí no vídeo e tal, e aí você pode projetar qualquer plano de fundo. Eu achei fantástico. Eu falei, realmente os alunos eles estão se adaptando, né, às novas tecnologias. Mas, assim, com relação à capacitação, no primeiro dia, tudo era muito novo para os professores. E tivemos, sim, dificuldades. Inclusive, nós fizemos uns 3 dias de teste antes, professor fazendo chamada com professor, cada um na sua casa testando a sua internet, né? Em Porangatu nós temos aí vários tipos de internet, né? Então, assim, às vezes teve professor que falou, Matheus, a minha internet não vai conseguir, não. E graças a Deus deu tudo certo. Mas, assim, por exemplo, eu já tive dias que eu estava ministrando a aula e a minha internet caiu, né? Então, aí depois eu volto novamente. Interessante, porque às vezes o professor vai lidar com esse obstáculo, né? Justamente. Ele vai estar ministrando ali e de repente não vai funcionar. Não vai funcionar, justamente. E aí, se a internet voltar rapidamente, você ainda consegue, né, voltar para a reunião. E se não, você reagenda uma nova reunião, né? Reunião, no caso, seria as aulas. Ou você pode voltar para o WhatsApp, grava um vídeo, às vezes assim você estava no meio da explicação e não quer perder o foco. Eu, por exemplo, já fiz isso, né? Então, vou ali, pego o meu celular, sem edição mesmo, e envio lá no grupo do WhatsApp, né, no portal de dúvidas dos nossos alunos. É interessante você falar da plataforma Zoom, eu gostei muito. A professora Hélida também colocou aqui pra gente. Estou utilizando o Google Meet e o Google Class, né? O Google Classroom ou Google Sala de Aulas também é muito importante principalmente as turmas dos alunos um pouco maiores, da segunda fase da educação básica, o ensino médio, porque o professor consegue montar uma sala de aula de forma gratuita, basta ter o e-mail do Gmail, né? Criou um e-mail do Gmail, você já tem acesso lá ao aplicativo Google Sala de Aula ou Google Classroom. E nesse aplicativo ele pode colocar vídeos dele próprio ou de terceiros buscando do YouTube. Ele pode criar o formulário eletrônico, ele pode criar um mural de informações. É muito interessante também. Eu gosto bastante dessa ferramenta. O Google Meet também é muito parecido com o Zoom, né? Então, assim, ele compartilha também, várias pessoas podem participar de uma reunião, de uma aula. Achei muito interessante. Quero agradecer a professora Lucimar, né, que está dizendo que o tema é muito importante. E também quero agradecer a todos vocês, né, nossos telespectadores, amigos, né, parceiros aqui. Toda semana a gente vai estar trazendo. E eu queria, Matheus, trazendo temas novos, né, toda semana. E eu queria que você falasse para aquele professor que ainda está com medo,
que ainda está inseguro, né? O que você daria de dicas, de como proceder? Qual o caminho que ele poderia encontrar, buscar, para conseguir, né, se adaptar a esse novo mundo pós-coronavírus? Correto. Do que nós fazemos bastante é o contato entre os professores, né? Então, como eu falei no dia do planejamento, a gente planeja de forma virtual, né? E, inclusive, a gente tem um grupo lá, por exemplo, eu sempre comunico com o professor Vinícius, professora Angislane, professora Maeli, né? Gente, como que vocês vão trabalhar o conteúdo de vocês nessa semana? E agora, com relação aos vídeos, né? É interessante que você comece, faz uma gravação teste, né? Pega o seu celular, começa a gravar, aí depois você tenta cortar. São os primeiros passos, né? Às vezes tem professor que fica assim um pouco inseguro, né? É tudo muito novo, mas depois a gente acaba se acostumando. E um outro detalhe, nós não sabemos até quando essa pandemia vai durar, né? Então é interessante que nós possamos então se adaptar a essas novas realidades, né? Por exemplo, eu conversando esses dias com o professor Vinícius, né? Falei, Vinícius, como é que você trabalha as ciências naturais? Ele falou, olha, Matheus, eu gosto muito de fazer experimento com os alunos. Eles estão lá na casa deles, pega os materiais que eles têm lá na casa e faz os experimentos ao vivo, todo mundo, eles ficam super empolgados. Falei também com a professora Maeli, né, professora de matemática. Ela falou que utiliza os objetos da própria casa do aluno, né, para, por exemplo, trabalhar com as formas geométricas. Então, você trabalha com o aspecto local, né? Então, a realidade local do aluno, ela é fundamental, né? Inclusive, eu que sou geógrafo, né, eu sempre falo que estudar a geografia local é importante e realmente, de fato, né, se torna fundamental. Pessoal, então quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Quero agradecer a presença do professor Matheus, que também tenho grande admiração, né? Trabalhei com o professor Matheus no programa Pronatec, do governo federal, em que nós dois, como equipe, conseguimos atingir com sucesso muitos alunos, né, que precisam, que buscam uma qualificação profissional. Quero dizer aqui, pessoal, que de forma alguma a gente está procurando distorcer a realidade. A gente não quer falar aqui que tem uma solução pronta, mas o que nós tivemos como objetivo trazer nessa live foi pequenas soluções, é uma pequena soluçãozinha, né? São pequenas demonstrações que às vezes pode auxiliar o professor que muitas vezes não encontrou um caminho, né? Não encontrou, está assim um pouco perdido, porque todos nós estamos, o comerciante, né, o trabalhador, são os alunos, os professores, né? Então, esse foi o objetivo dessa live. Todas as vezes nós vamos trazer um pouco de informação, de solução. Foca-se muito nos problemas e debate esses problemas e teoriza-se esses problemas, mas às vezes fala pouco da solução, de como nós podemos melhorar, fazer um pouco diferente, e esse foi o objetivo. Né, quero dizer que sou pré-candidato a vereador por Porangatu. Peço, né, que vocês acompanhem nossas redes sociais, a rede social do professor Matheus. Acesse, né, nosso Facebook, Instagram. Siga para mais novidades. Toda semana traremos assuntos para debater, sempre buscando trazer soluções. E quero que você agradeça também, Matheus, aos telespectadores, né? Deixa sua mensagem final para eles. Sim, então eu quero agradecer, né, a participação de cada um de vocês na nossa live, mandar um grande abraço para todos os professores, né, nesse período da pandemia, dizer para vocês, não desista, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, mas acredito que se a gente, né, se esforçar, tudo vai dar certo, né? Mandar um grande abraço para os meus alunos, né, da graduação, lá do estado da Bahia, estado do Tocantins, estado de Goiás, né? Eu tenho muitos alunos aí que também estão acompanhando a gente aí na live, né? Mandar um grande abraço também, agradecer aí a professora Juliane, né, que participou com a gente, e o Instituto Liber, né, em nome de todos os professores, professora Lucimar, o EG Campus Porangatu, e
É isso. Nós temos Matheus, pergunta? temos uma pergunta. Eu achei bem interessante essa pergunta. Diante dessa realidade dos professores, o que vocês têm achado da participação dos pais na vida dos filhos nas aulas virtuais? A participação dos pais. Ótimo, ótima pergunta. Bom, eu acredito, né, que esse momento está sendo até mesmo para acontecer essa aproximação dos pais e dos filhos. Mas você acha que está tendo ou agora que está começando a existir? Está tendo, sim. Inclusive, os pais participam com a gente na plataforma. Então, às vezes, tá ali o aluno, né, e o pai junto. Então, até mesmo os pais, às vezes, têm dúvida do conteúdo, né, porque, de certa forma, ele tem que ajudar, né, o seu Sim. filho a realizar as atividades. E é fundamental também esse acompanhamento, porque aí ele vai saber o que de fato está acontecendo, se realmente o aluno ele está aprendendo, né? E o mais legal é que ele poder participar das nossas aulas divertidas, nossas aulas prazerosas e atraentes, cantando, né? E lançando desafios. Isso para mim é muito gratificante, né? E eu amo ser professor, então isso para mim aí é bem tranquilo. Pessoal, eu achei interessante também essa pergunta, porque quando a gente vê a questão, por exemplo, dos pais, né? Hoje nós temos que trabalhar em equipe. Eu sou pai, né? Eu tenho minha filha de 6 anos, que está no Jardim 2. Então, assim, é um desafio para os pais mesmo, né? A gente tem que aprender a ter uma paciência do professor, que muitas vezes o pai não tem, né? E a gente começa a valorizar ainda mais o professor, porque a gente vê da importância e o que é que ele passa, né, ali, e o preparo que ele tem que fazer, o esforço que ele tem que fazer para conseguir educar os nossos filhos, né? Educar no sentido de ensinar conteúdos, né? Não da educação moral, que também a escola ajuda sim, mas que é papel dos pais. Então eu acho que é fundamental os pais se envolverem sim, né? Às vezes a gente está cansado ou não lembra a disciplina, mas é importante que a gente dá esse apoio para os nossos filhos, porque assim como todos estão perdidos diante da dificuldade dessa pandemia, que para a nossa realidade de décadas, nós temos só décadas, né? Eu tenho 30 anos, outras pessoas têm 50, mas que a gente nunca sofreu desse jeito. Então é muito importante o trabalho em equipe, essa cooperação, né? Tanto do pai com a escola, do professor, da escola com esse professor, com esse aluno, com esses pais, né? Então isso assim, achei muito interessante essa pergunta. Muito obrigado. Pessoal, então, até a próxima. Agradeço de coração e siga as nossas redes sociais, né? Esse é o professor Matheus Henrique, eu sou Christian Chagas. Forte abraço.